Então, a forma como a gente imaginou a divisão a fabricação do equipamento é dividir ele em etapas. Então, para que eu faça a venda de um Onix LT 2023, eu sei que eu tenho que construir, eu divido ele em motor, divido em transmissão, divido em suspensão, divido em sistema de direção, e cada uma das etapas vai ter subdivisões. Então, para o motor eu tenho que ter um bloco, eu tenho que ter o cabeçote, eu tenho que ter o sistema de arrefecimento, para o bloco do motor, eu preciso construir tudo isso aqui. Então, eu sei que a partir do momento que esses itens estiverem prontos, eu tenho o bloco do motor. Vai depender talvez de uma rotina de montagem, mas já tenho o bloco do motor. A gente fez dessa forma para você ter controle, porque você pode ter partes diferentes desse orçamento em etapas diferentes de produção. Então, por isso que a gente pensou dessa forma. E isso se reflete no sistema. Então, eu tenho aqui o equipamento todo e as divisões, e no sistema eu tenho o equipamento todo e as divisões. Esse aqui é o painel de navegação, esse aqui é o painel principal, onde você vê o equipamento em questão. Então, o equipamento, o que eu estou vendendo está aqui, eu vou ter uma descrição técnica dele, e ele é composto por motor, transmissão, suspensão, sistema de direção. Aí, se eu quiser ver detalhes, por exemplo, da transmissão, eu clico aqui, dou um exibir, entrei na transmissão do equipamento. A transmissão é composto por caixa, embreagem, diferencial. Se eu quiser detalhar um item desse, abrir. Esse item aqui, o GSR Comfort, ele não tem nada abaixo dele. Ou seja, esse aqui vai virar uma ordem de fabricação em algum momento. Então, esse é o item que eu vou construir realmente. Ele vai ter uma lista de matéria-prima, ele vai ter uma lista de mão de obra, uma lista de outras despesas. Ele tem um markup pré-definido, que isso é uma configuração do sistema, mas essa configuração ela pode ser alterada por quem tem esse acesso, e quando você cria um modelo desse equipamento aqui, você também consegue alterar o markup. Então, digamos que a construção desse aqui seja mais complexa, e eu tenho que repassar um custo fixo maior. O markup é isso, é você poder incorporar no custo de matéria-prima um custo fixo, então você vai ter um valor final. Esse valor final vem para cá para sugerido e você pode definir um valor de venda. Isso gera a tua margem de lucro, que vai aparecer aqui, ó, percentual de diferença. Então, a tua margem de lucro real vai ser entre o sugerido e o valor de venda. É o que você realmente vai ganhar, porque aqui o markup é só para você tirar o custo fixo. O que que eu preciso para fazer esse equipamento aqui? Eu tenho a descrição técnica dele, eu tenho uma lista de matéria-prima que eu preciso, a matéria-prima vai ter a quantidade orçada, que é o que eu estou definindo agora no comercial, uma quantidade projetada, porque em algum momento lá no status apropriado ele vai para a engenharia revisar e verificar se está realmente de acordo com o necessário. Uma quantidade real, que é quantas vezes eu vou fabricar isso. Eu posso vir aqui na quantidade aqui e dizer que eu vou fabricar 3 vezes esse câmbio aqui, por exemplo. Uma quantidade reservada, que é o que eu já reservei do estoque de material para produzir isso aqui, então a gente tem o sistema de reserva de estoque. Quantidade utilizada, se ele já entrou na produção, ele vai começar a contabilizar o que eu já usei de material para você ter um percentual de avanço da produção, para você saber o quão próximo de concluir a produção você já está. Um valor e o valor total. Com a mão de obra, é a mesma situação. Eu tenho a mão de obra necessária para construir uma vez esse equipamento aqui, aí vai multiplicar no real, ele vai multiplicar pela quantidade. Quantidade de tempo orçada, projetada, que vai ser uma correção lá pelo métodos de processos, que pode acontecer. Quantidade real, utilizado e o valor da hora. Essa diferença entre o material e mão de obra orçado, projetado e real, ela vai ser usada lá na frente para a conferência de custo. Então, eu vou conseguir medir a eficiência dos meus modelos, se os meus modelos estão corretos. Eu até posso mostrar aqui que eu tenho ah, que comparar. Essa comparação, ele compara a estrutura que eu estou fabricando com um modelo lá no status 00. É óbvio que eu estou no comercial ainda, então eu não fiz alteração nenhuma, vai dar igual. Mas em que situação o comercial vai fazer alterações nesse equipamento? De repente, a cor do equipamento do cliente é uma cor específica, então ele vai fazer a correção da tinta, ou então o material. Então, vai ter situações que vai ter essa correção. Então, eu teria aqui o custo de produção do modelo, e eu tenho, na ordem de fabricação atual, que é a que eu estou trabalhando, eu tenho o custo orçado e o custo projetado.
Então, com essa comparação aqui, eu consigo saber se a engenharia fez uma alteração que tornou mais cara a produção ou mais barata, e consigo saber se o comercial fez uma alteração em relação ao modelo que tornou mais caro ou mais barato a produção do equipamento.